As marcas deixadas no chão denunciam a presença das visitas indesejadas e cada vez mais frequentes nesta vinha na aldeia de Carvas. Portanto, extraem os cachos e fazem os buracos, vão destruindo alguma vinha. Neste caso não é uma cultura regada, mas no caso das vinhas regadas, eles aprendem que dentro dos tubos de água tem água para beber. Portanto, aprendem a rasgar, a morder os tubos à procura da água. O grande incêndio que devastou o concelho de Mursa no verão passado agravou o problema que já não é novo para os agricultores. Portanto, diminuiu a área dos javalis, não é? Portanto, os javalis concentram-se nos matos, não é? E essas zonas ardidas desapareceram, não é? Portanto, vão se concentrar mais à procura de alimento nas culturas. Mas o incêndio não é o único responsável pelas visitas cada vez mais frequentes dos javalis às culturas. O maior problema é o aumento que se tem assistido da população destes animais. Os agricultores estão habituados a viver com pragas, com todos os fenómenos da natureza que sejam adversos à produção, e vivemos bem com isso. Agora, neste caso, é uma população que está em desequilíbrio, não é? E que é necessário haver uma correção de densidade dessa população de javalis. Não somos contra os javalis, mas queremos que estejam em equilíbrio. Os estragos causados pelos javalis não estão confinados às plantações. Por estes lados, multiplicam-se os relatos de condutores que foram surpreendidos na estrada com a presença destes animais. A caminho do trabalho, e foi aqui perto, por aí a 2 quilómetros, o javali saltou de uma barreira e eu não tive mesmo hipótese de me desviar. Por acaso tive um acidente com não estava a contar, saiu-me de repente durante o dia e bati. Somar ao susto, aos ferimentos e aos estragos, há ainda o problema da fatura que ninguém se quer responsabilizar por pagar. E foi um bocado um transtorno grande, sim. O carro faz falta para a gente vir trabalhar, não é? E depois não há seguros que paguem esses estragos. Confere esse direito de ter um seguro para cobrir esses estragos causados a terceiros, porque, portanto, isso seria importante mesmo, ou então o Estado cobrir essas despesas, uma vez que a caça não tem dono, não é? Apesar das queixas não serem novas, a realidade é que são cada vez mais frequentes, porque Portugal tem uma sobrepopulação de javalis que se estima perto dos 300 mil exemplares. Um estudo que concluiu, elaborado pela Universidade de Aveiro, que concluiu por uma sobreabundância. Importa dizer que este é de facto um estudo inédito, um estudo que nunca tinha sido feito em Portugal e que nos permitiu conhecer com detalhe esta população em Portugal. O estudo aponta efetivamente para uma sobreabundância desta população e permite-nos conhecer também a distribuição e, no fundo, o habitat e a sua condição física em Portugal. E nesta distribuição, a região transmontana é a que registra números mais preocupantes, a par com a beira interior e o Alentejo. A Federação Portuguesa de Caça queixa-se do grande preconceito que existe em relação à atividade cinegética e responsabiliza o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas por esta situação. A situação resulta de uma má gestão do CNF, que, por exemplo, durante a pandemia não permitiu a caça aos javalis, e uma espécie destas, com aquela capacidade de resistência e de crescimento, já sabia que se não fosse caçado uma época ou duas, ia ter um desequilíbrio. O Instituto reconhece que é preciso traçar um plano com medidas a longo prazo, num esforço que deve envolver agricultores e organizações do setor da caça, e sublinha que algumas medidas para se atingir esse objetivo já estão a ser tomadas. O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas tem já em vigor um edital que permite a correção de densidades de javali, porque naturalmente não tendo ainda estes números que o estudo nos traz e este conhecimento com detalhe que o estudo traz, já tínhamos alguma informação que indicava que havia de facto uma sobreabundância. A Federação Portuguesa de Caça diz que isto é pouco e que podia ser feito um esforço maior no imediato. Autorizar a caça em espera noturna todos os dias e não apenas nos períodos de lua, pelo menos nas regiões mais afetadas. Achamos que isto é fundamental para esse equilíbrio, uma vez que há uma grande redução do número de caçadores e uma vez que é preciso compensar esta redução. Plano estratégico para resolver a situação
tem de avançar de imediato, porque há o perigo real de se precipitarem problemas graves com a disseminação de doenças com destaque para a peste suína africana a partir dos javalis.